Olá, sexto. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a constituição do corpo humano. Preste atenção aqui. Constituição. Constituição quer dizer formação. Do que nosso corpo é formado? Do que nós somos feitos? Já sabemos de aulas passadas que nós somos feitos de células, certo? Mas como é que essas células estão organizadas em nós? Na verdade, vamos ver aqui com calma a organização dos seres humanos. E essa organização, ela também é muito similar aos animais, certo? Principalmente aos seres pluricelulares. Bom, repare meu desenho, tá? Ele vai de átomo, passando por molécula, célula, tecido, lá embaixo, órgão, sistema e indivíduo. E acompanha as setas comigo, tá? Funciona assim, se eu pegasse um microscópio e analisasse o indivíduo é a pessoa, né? Imagina aqui um menino. Se eu pegasse um microscópio e fosse destrinchando o nosso organismo, ou o microscópio não, se eu abrisse um ser humano e fosse verificar a nossa formação, eu ia perceber que nós somos feitos de sistemas. Cada sistema é formado de vários órgãos. Os órgãos são formados de tecidos. Os tecidos são formados de células, as células de moléculas e as moléculas de átomo. Então, vamos partir do átomo. Turma, já ouviram falar em átomo? Átomo a gente estuda lá na química a partir do 9º ano. Mas aqui para o 6º ano, vamos definir que o átomo, ele é a menor parte da matéria. Como assim, Cris? Se eu for analisar o meu corpo e eu verifico que quando eu observo no microscópio, e se eu pegar um super microscópio que amplie o máximo, eu vou chegar nessa estrutura aqui, que é o átomo. E eu representei o átomo por uma bolinha, tá? Então, um átomo é uma bolinha. Quando eu tenho 3 átomos juntos, 2 ou mais, eu já tenho uma estrutura que eu chamo de molécula. Então, as moléculas são formadas de átomos. Perceba que aqui eu tenho 3 bolinhas, 3 átomos. Então, um átomo, quando eu junto vários átomos, eu formo uma molécula. Por exemplo, vocês já ouviram falar em glicose? A glicose é uma molécula. Vocês já ouviram falar em proteínas, carboidratos, gorduras? Tudo isso são moléculas, certo? E que inclusive formam o nosso corpo. Bom, quando várias moléculas se juntam, elas conseguem formar uma célula. Então, as células, elas são formadas de muitas moléculas. E célula, gente, já é um campo que nós já estudamos um pouco. Então, a partir de agora, fica confortável. Nós vimos que célula pode ser procariótica, eucariótica, pode ser animal, vegetal. Você lembra disso? É importante, tá? Isso está fresco na memória. Então, perceba que os átomos formam as moléculas formam as células formam os tecidos. Então, observe aqui este desenho, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 camadas de células. Então, cada quadradinho desse, cada forma achatada dessa é uma célula. Várias células formam um tecido. Aí você vai me perguntar, Cris, como assim tecido? Você está falando de seda, de linho? Não, gente, não é esse tecido. São tecidos humanos, tecidos animais, tecidos que formam o nosso corpo. Por exemplo, tecido epitelial, que é encontrado na pele. Outro exemplo, tecido sanguíneo, que forma o nosso sangue. Tecido ósseo, que forma os ossos. E assim por diante. Então, várias células juntas formam um tecido.
Ou um tecido é formado de muitas células. Olha para ele, ó. Olha este tecido aqui, quantas células ele tem? Conte aí para mim, me diga quantas células formam esse tecido, ok? Quando vários tecidos se juntam, eles formam estruturas chamadas de órgãos. Um órgão, ele é formado de vários tecidos. O órgão aqui de exemplo é o estômago, ok? O estômago tem mais ou menos esse formato. Quando vários órgãos estão reunidos, forma-se um sistema. Um sistema, por exemplo, aqui eu desenhei para você parte do sistema, nossa, me deu um branco, digestório. Ai, que branco que me deu. Aqui, então, eu tenho parte do sistema digestório. Veja que nesse sistema digestório eu tenho muitos órgãos. Esse aqui é o fígado, o estômago, o esôfago. Esse aqui, cheio de voltinhas finas, é o intestino delgado. Esse aqui, que é grosso, que sobe, fica reto e desce, é o intestino grosso. Gente, todos esses órgãos juntos formam o sistema digestório. E quando o sistema digestório se une com outros sistemas, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema nervoso, aí eu formo um indivíduo. Um indivíduo é formado de vários sistemas. Os sistemas são formados de vários órgãos. Os órgãos são formados de muitos tecidos, os tecidos são formados de célula, as células são formadas de moléculas e as moléculas são formadas de átomos. E essa é a nossa constituição. Tudo isso, nessa escala de formação, é o que nos constitui. Nós somos, no fim das contas, gente, átomos. Se eu pegar uma célula e observar num supermicroscópio, eu posso observar moléculas, né? Ok? Tudo bem? Bom, vamos adiante então. Vamos falar um pouco mais sobre os tecidos. Então, eu defino o tecido como o seguinte, ó. Tecido é uma estrutura formada por várias células. Exemplos de tecido. Tecido ósseo forma os ossos, tecido sanguíneo forma o sangue, tecido muscular forma a nossa carne, os nossos músculos, tecido nervoso forma o nosso cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, tá? Veja aqui um exemplo. Se eu analiso o tecido sanguíneo, então tecido é, por definição, uma estrutura formada por várias células. Quais células formam o tecido sanguíneo? Desenhei aqui para você, ó. O tecido sanguíneo ele é formado por células nesse formato aqui, chamado glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio. Nesse formato aqui, chamadas de glóbulos brancos, que fazem a defesa contra bactérias e vírus no nosso corpo. Então, o tecido sanguíneo tem esses dois tipos de células. Então, o tecido é formado de células. Se eu analiso o tecido nervoso, eu fiz aqui duas células, aliás, três tipos diferentes de células. Tem essa célula aqui, ó, que parece uma pipa sem rabiola. Tem essa aqui, que parece uma pipa com rabiola, que é o neurônio. E tá vendo aqui, ó, essas pequenininhas? 1, 2, 3, 4. Essa bolinha aqui é o núcleo. Tem 4 células aqui que também são do tecido nervoso. Então, tecido é uma estrutura formada por várias células. Ok? E um órgão? Um órgão, gente, é uma estrutura formada por vários tecidos. Por exemplo, o osso. O osso é um órgão muito rígido, né? Duro. Mas é um órgão. E osso é vivo, viu, turma? O fígado é um órgão que forma o nosso sistema digestório, o sistema endócrino. Os pulmões são órgãos do sistema respiratório. A bexiga urinária, que armazena a urina, é um órgão do sistema urinário. A pele, né? Ó, vamos falar da pele. A pele é um órgão. Por quê? Porque ela é formada de vários tecidos.
a nossa pele tem 3 tecidos diferentes, que nós chamamos de epiderme, derme e hipoderme. E a pele tem a função de proteger o nosso corpo da desidratação, de proteger o nosso corpo dos agentes que causam doenças, certo? Ela recobre o nosso corpo inteiro, né? Perceba que um órgão depende do outro para funcionar. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, veja aqui o esquema do sistema urinário. 2 rins, os rins produzem a urina. Essa linha que sai do rim e chega na bexiga, eu chamo de ureter. Então, nós temos 2 ureteres. O ureter transporta a urina dos rins até a bexiga. Então, a urina é fabricada aqui nos rins e esse canudo, que é o ureter, traz a urina para dentro da bexiga. A bexiga tem por função armazenar a urina. E depois, quando a bexiga está cheia, a urina sai por esse canalzinho aqui chamado de uretra. Bom, um órgão depende do outro para funcionar. Turma, se a bexiga, se não existirem os rins que formam a urina, como é que a bexiga vai se encher de xixi? Não enche, né? Se não existirem a ligação que o ureter faz do rim com a bexiga, como é que o xixi vai sair do rim e chegar na bexiga? Então, perceba que um órgão acaba dependendo do outro para exercer a sua função, o seu funcionamento. Se não existir a bexiga, para onde que vai o xixi? Se não existirem os rins, quem é que vai encher a bexiga? Certo? Se não existir o ureter, como é que a urina vai chegar na bexiga? Então, os órgãos, eles têm que trabalhar juntos. Perceba que cada órgão tem uma função diferente, mas eles têm que trabalhar juntos para o sistema funcionar direitinho, ok? Bom, e o sistema? Sistema. Eu defino o sistema como uma estrutura formada por vários órgãos. Então, um sistema, ele é formado por vários órgãos. Por exemplo, o sistema circulatório, ele é formado pelo órgão coração, pelo órgão veia e pelo órgão artéria. Sim, turma, veias e artérias são órgãos, tá? Mas são órgãos em forma de tubo, em forma de cano, né? Outro exemplo, o sistema urinário, ele é formado pelos órgãos rins, ureteres, bexiga, uretra. Outro exemplo, o sistema digestório, ele é formado pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e ânus. Ou seja, um sistema, ele é formado de vários órgãos. E vamos voltar lá no comecinho. Quando vários órgãos estão juntos, a união de vários órgãos, eu formo um sistema e de vários sistemas eu formo o indivíduo. Certinho? Gostou, não gostou? Achou fácil? Achou difícil? Muito bem. Nessa semana vai ser essa matéria, tudo bem? Vou indicar depois no Classroom algumas páginas para vocês verem imagens de outros órgãos que eu não comentei aqui, de outros sistemas, tudo bem? Um abraço e até mais.